Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre organelas responsáveis pela geração de energia, cloroplastos e mitocôndrias. Na aula de hoje, vamos falar especificamente sobre as mitocôndrias. Só que, neste primeiro momento, o que nós observamos? Observamos aqui que existe uma relação direta entre cloroplasto e mitocôndria. Note que o cloroplasto, ele absorve o calor do sol, a energia solar, e transforma esta energia solar em glicose e também libera oxigênio. Isso ocorre por um processo chamado fotossíntese. As mitocôndrias irão utilizar a glicose produzida na fotossíntese, bem como o oxigênio, para, através da respiração celular, produzir ATP. Como produto final desta respiração celular, temos liberação de calor e liberação de água mais CO2, que, por outro lado, servirá de reagente para a fotossíntese. Então, observe que há uma relação muito íntima e mútua entre a fotossíntese e a respiração celular, ou seja, os reagentes da fotossíntese são produto final da respiração celular. E os reagentes da respiração celular são produtos finais da fotossíntese. Então, hoje, basicamente, vamos falar da mitocôndria e da principal função dela, que é a respiração celular aeróbia. Note que eu tenho aqui uma fotomicrografia eletrônica de uma mitocôndria, mostrando para você que ela contém uma membrana externa, uma membrana interna. Esta membrana interna forma invaginações chamadas de crista mitocondrial e o interior da mitocôndria é a matriz mitocondrial. Então, tendo aqui um esquema da mitocôndria, nós vemos então, de fora para dentro, a matriz externa, a matriz interna, ou membrana interna, formando as invaginações, observe, chamadas de crista mitocondrial. E o interior desse compartimento, delimitado pela membrana interna, chamamos de matriz. Note que aqui na matriz encontramos ribossomos e também DNA próprio da mitocôndria. Entre a membrana interna e a membrana externa, nós temos um espaço entre elas. Ok? Então, observe que o principal fenômeno que ocorre na mitocôndria é a respiração celular aeróbia. De que consiste? Consiste em a utilização de dois reagentes, que é a glicose C6H12O6, que reage com 6 moléculas de oxigênio, formando, tendo como produto final 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de água e o ATP formado, que é a energia. Então, o mais importante da respiração aeróbia é a produção de ATP. Então, o que a gente observa? A gente observa que esta molécula de glicose, C6H12O6, ela irá ser degradada, ou seja, ela sofre uma oxidação completa e se transforma em 6 moléculas de CO2, que é o produto final desta respiração.
Então, está havendo uma transformação de uma molécula orgânica para uma molécula inorgânica. Também, o oxigênio, que também é um reagente, ele serve como receptor final de elétrons. E ele irá participar da produção de 6 moléculas de água. E claro que, gente, esse processo irá produzir energia na forma de ATP, ou energia de trabalho. Mas alguma quantidade de energia é perdida na forma de calor. Veja que esta respiração aeróbia, ela não vai acontecer de forma linear, igual estamos vendo aqui. Por quê? Se a glicose fosse quebrada completamente junto com o oxigênio de uma vez só, ia se perder uma grande quantidade de calor e produzir pouco ATP. Para evitar isso, nós vamos ver que a oxidação completa da glicose vai ocorrer em 3 etapas. Na verdade, 4 etapas. Vamos lá. Então, quais são as etapas da respiração aeróbia? Primeira etapa, glicólise, que ocorre no citoplasma da célula. Ou seja, a glicólise, nós vamos ver que ocorre dentro da célula e não dentro da mitocôndria. Formação do acetilcoenzima A. Vamos ver que esse produto, ele se forma dentro da matriz mitocondrial, ou seja, naquele interior fechado dentro da membrana interna. Então, no desenho aqui nós temos, ó, membrana externa, membrana interna, matriz. Então, note que a glicólise está ocorrendo no citoplasma. O produto final da glicólise irá passar pela membrana externa, pelo espaço entre as membranas, vai passar pela membrana interna e vai cair dentro da matriz. E aqui ele sofrerá a formação do acetil-CoA. Depois teremos o ciclo de Krebs, que também ocorre dentro da matriz. E por fim, teremos a fosforilação oxidativa, dividida em cadeia transportadora de elétrons e sintetase de ATP. Esta etapa ocorre aqui na matriz, ou seja, na membrana interna da mitocôndria. Então, o que nós vamos fazer agora? Ver uma etapa de cada vez. Então, vamos olhar o conjunto primeiro. Então, a respiração tem as etapas de glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Observe. Temos aqui, olha, uma célula com sua membrana plasmática. Temos aqui dentro o citoplasma, e no citoplasma temos a mitocôndria com sua membrana externa, membrana interna, matriz e crista. Nós vamos ver que a glicólise, que é a quebra da glicose em 2 moléculas de piruvato, ocorre no citoplasma. Depois, este piruvato, ele vai entrar pela membrana externa, passar pela membrana interna e cair na matriz. E lá, o piruvato será transformado em acetil-CoA. Agora, a acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, também dentro da matriz. E, por fim, ocorre a cadeia respiratória na membrana interna da mitocôndria. Vamos ver uma etapa de cada vez. Então, glicólise é a quebra
da glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. A glicose tem 6 carbonos e cada piruvato terá 3 carbonos. Note que eu tenho aqui no nosso desenho, no nosso esquema, uma molécula de glicose, ela irá passar por 10 passos bioquímicos, que não é a função a gente saber aqui na biologia celular. E o que é importante saber? Que após os 10 passos, essa glicose de 6 carbonos é transformada em 2 moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos. Note também que ocorre aqui a produção de 4 moléculas de ATP. Porém, no início do processo, são perdidas 2 moléculas. Então, qual é o saldo final? O saldo final são 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de piruvato e, claro, que se você notar aqui, observe, a glicose, ela tem 12 hidrogênios na sua composição. Lembra? Ela é C6H12O6. Porém, você nota que cada piruvato, ele tem 3 hidrogênios. Então, temos aqui 6 hidrogênios. Cadê os outros 6? Os outros 6 hidrogênios são desprendidos, ser capturados por uma molécula chamada NAD. Quando esse NAD recebe o hidrogênio, ou seja, toda molécula na química que recebe hidrogênio, ela é reduzida. Então, é formado aqui 2 moléculas de NAD reduzido, ou seja, uma molécula contendo hidrogênio dentro dela, que veio de onde? Veio da quebra da glicose. Então, podemos dizer que o NAD é uma molécula intermediária que recebe hidrogênio. Podemos dizer que ela é um receptor intermediário de hidrogênio. Só para completar, note que eu estou quebrando a glicose, que é uma molécula orgânica, em 2 moléculas de piruvato, também orgânicas. Então, toda vez que eu quebro uma molécula orgânica em outra orgânica, eu falo que ela está sofrendo uma oxidação incompleta. Ok? Lembre-se que, então, os produtos finais, nós temos 2 moléculas de ATP, 2 NAD reduzido, ou seja, 2 moléculas de NAD que receberam o hidrogênio que veio da glicose, então se torna NADH, né? E 2 moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos. Então vamos nos lembrar que eu tenho aqui um esquema mostrando a membrana externa da mitocôndria, a membrana interna da mitocôndria, o interior da mitocôndria, que é a matriz. E você observa que a glicose, então, ela sofre uma oxidação incompleta e transforma-se em 2 moléculas de piruvato, libera 2 moléculas de NADH reduzido e 2 moléculas de ATP. Note que a glicólise está acontecendo no citoplasma. Depois dessa etapa, o piruvato, que contém 3 carbonos na sua composição, olha só, ele vai passar por transporte passivo, lembra? Dentro de uma proteína carreadora. Lembra-se, gente? Então, esse piruvato entra pela membrana, passa pela membrana externa, passa pela membrana interna e o piruvato vai cair dentro da matriz. Vamos ver o que vai acontecer com o piruvato agora. Então, este piruvato, olha aqui a molécula de piruvato com 3 carbonos, ela vai passar por uma série de complexos enzimáticos chamados complexo A, complexo B e complexo C. E você nota que, à medida que o piruvato passa por esses complexos, ele vai perdendo carbono.
E esse carbono que é perdido da quebra desse piruvato dentro dessas moléculas se transforma em CO2. Então, tanto carbono quanto oxigênio que eram do piruvato saem da molécula do piruvato e se transformam em CO2. O restante, veja aqui, galera, ó, piruvato, olha, eu tenho um carbono que faz uma ligação covalente com essa carboxila aqui, ó, COO. Ó, isso não é CO2, ó, C mais um O mais outro O de oxigênio, CO2. Note que ele não está aqui mais, ó. Quem é que vai se ligar agora a esse carbono do piruvato? Uma enzima chamada coenzima A. Então, note que, olha, a coenzima A, né, ela vai se unir aqui. Ô, Patrícia, mas existe também um hidrogênio nessa coenzima A. Aham. Esse hidrogênio não está aqui mais, professora. Não, não está. Ele vem para o NAD. Lembra? Todo NAD captura hidrogênio que está sendo removido. Então, o NAD recebe o hidrogênio e se transforma em NAD reduzido. Opa! Então, olha que legal. O piruvato, ele está se transformando numa molécula chamada acetilcoenzima A. Ó, piruvato se transformando em acetilcoenzima A. Ah, Patrícia, então está transformando uma molécula de piruvato de 3 carbonos para uma molécula de acetil-CoA de 2 carbonos. Isso mesmo. Cadê o terceiro carbono, galera? Está produzindo CO2. Onde é que está acontecendo isso? Então, vamos lá. Então, primeiro, o piruvato é oxidado e forma acetato, que são esses 2 carbonos, e libera CO2. Repetindo, depois, a energia liberada na oxidação do piruvato é armazenada aonde? No NAD, que se transforma em NAD reduzido. E a molécula de acetato combina-se com a enzima chamada coenzima A e forma então acetil-coenzima A. Terminamos a formação do acetil. Onde acontece isso? Vamos nos lembrar o que nós vimos antes? Na glicólise, transforma-se em piruvato. Agora, o piruvato ele entra na matriz. Olha aqui o desenho aumentado. O piruvato entra dentro da matriz mitocondrial e irá se transformar em acetilcoenzima A. E o que é liberado? Molécula de CO2 e um NAD reduzido. Vamos voltar para ver, ó. Então, nós temos acetil-CoA, molécula de CO2 e um NAD reduzido. Ok, vamos continuar. Agora, esse acetil-CoA, que vimos que tem 2 carbonos na sua composição, ele vai entrar aqui dentro da matriz no ciclo de Krebs. Bom, observe, aqui está o acetil-CoA. Ele vai entrar no ciclo. Veja, o acetil-CoA, ele tem 2 carbonos na sua composição. Quem é que ele encontra lá dentro da matriz, dentro do ciclo de Krebs? Ele vai encontrar uma substância chamada oxaloacetato, que tem 4 carbonos na sua composição. Vamos juntar as duas? 4 mais 2, 6 carbonos. Então, galera, a união de acetil-CoA com oxaloacetato vai formar o citrato ou ácido cítrico. Então, também podemos chamar o ciclo de Krebs de ciclo do ácido cítrico. Note, agora, este ácido cítrico de 6 carbonos vai passar por 3, 4, 5, 6, 7, 8 passos.
Note, do passo 2 para o passo 3, esse ácido cítrico perde um carbono na forma de CO2 e perde hidrogênio, que será capturado pelo NAD, que se transforma em NAD reduzido. Ele passa para 5 carbonos. Agora, esta molécula de 5 carbonos vai passar por várias etapas de perda de carbono e de perda de hidrogênio. E serão formados aqui mais NAD reduzido e mais CO2. Note que todos esses passos vai fazendo com que a molécula de 5 carbonos passe para 4 carbonos. E ela, então, volta a se transformar em oxaloacetato, que será utilizado no próximo piruvato que entrar na matriz. Então, você vê que é um ciclo. O que se forma no final desse ciclo? Se forma, então, olha, cada molécula de glicose vai produzir 6 moléculas de NAD reduzido, 2 moléculas de FAD reduzido, que também é uma molécula que absorve hidrogênio, 2 moléculas de GTP, que é o mesmo que ATP, é uma molécula de energia, e 4 moléculas de CO2. Certo? Então, tudo isso ocorre dentro da matriz mitocondrial. Vamos continuar. Professora, agora não tem mais nenhuma molécula para ser quebrada, porque o acetil-CoA, ele veio aqui na matriz e se juntou com o oxaloacetato. Depois ele é quebrado e volta a ser o quê? Oxaloacetato. Professora, não tem mais nada para quebrar. Certinho, não tem. Mas até agora eu produzi pouco ATP. O que vai acontecer? Então vamos mostrar então primeiro, olha lá, o piruvato então se transforma em acetil-CoA. O acetil-CoA então entra no ciclo de Krebs e é liberado CO2, é liberado ATP na forma de GTP e é liberado NAD e FAD reduzido. Então, o que a gente tem agora, galera? Agora, nesse momento, dentro da matriz, o que eu tenho? Eu só tenho NAD e FAD reduzido. O acetil acabou. O CO2 vai ser lançado para fora da célula, né? Porque ele é produto final. O ATP vai utilizar. Então, professora, só tem NAD, né? Olha, observe, até o momento nós temos NAD reduzido, que vem da glicólise, que está lá no citoplasma, e NAD e FAD reduzido, que veio do ciclo de Krebs e também veio de quem? Da produção do acetil-CoA. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 moléculas de NAD reduzido aqui agora. Certo? Aliás, nós temos muito mais, né? Porque lembre-se, aqui eu estou te mostrando um ciclo de Krebs que veio de um piruvato, mas vamos nos lembrar que a glicólise vai ser produzido 2 piruvatos. Então é tudo isso aqui dobrado. Beleza? E o que vai acontecer agora com os NADs e os FADs? Vamos ver. Então, os NADs e FADs agora, eles vão ser direcionados para, ó, eu vou mostrar no próximo desenho, né? Os NADs, que está aqui no citoplasma, e os FADs e NADs, que estão aqui na matriz, todos eles serão direcionados, olha a seta rosa, eles serão direcionados para a membrana interna da mitocôndria, chamada crista mitocondrial. Nós vamos ver que aqui na crista mitocondrial eu tenho 3 complexos enzimáticos. Vamos ver o que acontece agora com os hidrogênios que estão nos FADs e nos NADs, ok?
Então, voltando, observe, eu tenho aqui a membrana interna da crista mitocondrial, eu tenho aqui a matriz, o interior da mitocôndria, e aqui eu tenho o espaço entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria. Note aqui que eu tenho 3 complexos enzimáticos. O que vai acontecer agora? Os NADs irão entregar os hidrogênios para os complexos proteicos que estão incluídos dentro desta membrana interna. E os FADs também vão entregar para eles. Então, vamos ver então o que acontece, certo? Esses três complexos enzimáticos, nós damos o nome de cadeia transportadora de elétrons. E, além dos 3 complexos enzimáticos, a membrana interna da mitocôndria, a crista mitocondrial, também tem uma proteína chamada sintetase do ATP. Vamos ver o que acontece aqui dentro, certo? Note que os elétrons que vão sair do NAD reduzido e do FAD reduzido, né? Eles vão, então, passar por dentro desta cadeia transportadora de elétrons. Olha, ele passa primeiro pelo complexo 1, olha o elétron aqui, depois ele passa pelo complexo 2 e depois ele passa pelo complexo 3, certo? Então, existe aqui um complexo transportador de elétrons. À medida que os elétrons do NAD e os elétrons do FAD passam por essa cadeia transportadora de elétrons, os hidrogênios que estavam armazenados no NAD e armazenados nos FADs, eles vão passar então por dentro desse complexo e serão enviados da matriz para o espaço intermembrana. Olha, você nota aqui os hidrogênios passando da matriz para o espaço intermembrana. Vamos ver isso melhor. Então, a gente mostra aqui que os NADs e os FADs, né, eles transferem elétrons para os complexos proteicos da cadeia transportadora de elétrons. Então, nesse processo, esses NADs e FADs, eles podem depois ser reutilizados. Então, note então aqui os elétrons sendo transportados por dentro das cadeias transportadoras de elétrons. O que vai acontecer com eles agora? Bem, à medida que os elétrons passam pela cadeia, eles vão se movendo de um nível de energia mais alto para um nível de energia mais baixo e vão liberando energia. Parte desta energia é usada para bombear hidrogênio, tirando da matriz e jogando no espaço intermembrana. Vamos ver, olha, à medida que os elétrons vão sendo passados por essas cadeias transportadoras de elétrons, eles servem de energia para que o hidrogênio dos FADs e dos NADs, que estão aqui na matriz, ó, passam para onde? Para o espaço intermembrana, ó. Note que esse espaço já está cheio de hidrogênio. Então, esse transporte de hidrogênio está passando de um meio hipotônico, que é a matriz, para um meio hipertônico, que é o espaço intermembrana. Por isso que exige gasto de energia, é o transporte ativo. Quem é a energia? A energia é utilizada do transporte de elétrons por essas cadeias, certo? Então, você observa que esse bombeamento de hidrogênio da matriz para o espaço
aumenta demais a concentração de hidrogênio. Então, eu falo que ocorre o estabelecimento de um gradiente eletroquímico. Gradiente eletroquímico de quem? De hidrogênio. Aonde? No espaço intermembrana. Vamos continuar, gente. Note que no final da cadeia transportadora de elétrons, ou seja, quando este elétron chega aqui, olha, e passa pelo terceiro complexo, esses elétrons, eles são transferidos para a molécula de oxigênio, pessoal, olha aqui. E, junto com o oxigênio, esses elétrons serão transportados para a molécula de água que é produzida. Então, aqui ocorre a união de hidrogênio com oxigênio para formar a água. Olha que legal. Você poderia me perguntar, Patrícia, de onde vem o hidrogênio para se juntar com o oxigênio na presença dos elétrons para formar a água? Esses hidrogênios, eles vêm através de um transporte de hidrogênio que vamos ver agora do espaço intermembrana de volta para a matriz. A proteína responsável por transportar o hidrogênio do espaço intermembrana para a matriz é chamado de sintetase do ATP. Certo? Por quê? À medida que o hidrogênio passa do meio hipertônico desse espaço intermembrana de volta para a matriz, ocorre a produção de ATP. O que é o ATP? A união de um ADP mais um fosfato inorgânico. Então, nessa última etapa que nós estamos vendo aqui, esse potencial eletroquímico, né, aciona, ou seja, esse excesso de hidrogênio que tem aqui no espaço intermembrana, aciona esta proteína chamada ATP sintase, né, e favorece a passagem do hidrogênio por um transporte passivo do espaço intermembrana de volta para a matriz. Ok? À medida que a ATP transforma a energia, ela catalisa, então, a união de um fosfato inorgânico com o ADP, produzindo uma molécula de ATP. Olha que legal. E aí, o que acontece com o hidrogênio? Ele, então, se liga ao oxigênio e aos elétrons que vieram da cadeia transportadora e produzem a água. E fechamos a respiração aeróbia. Então, qual é o balanço energético? Bom, na glicólise, a glicose é transformada em 2-ácido pirúvico e é liberado, então, 2 moléculas de ATP. É produzido 2 moléculas de NAD reduzido, que, lembre-se, gente, vamos voltar aqui, ó, quando este NAD, ele então entrega os seus elétrons para a cadeia transportadora e entrega os hidrogênios que vão passar para o espaço intermembrana e depois serão devolvidos para a matriz, quando acontece isso, ele irá produzir 4 ATPs. Bom, de ácido pirúvico a acetil-CoA, a gente viu então que nós temos a produção de 2 moléculas de NAD reduzido. Vamos voltar para ver? Aqui, ó, NAD reduzido. Quando o NAD reduzido desta molécula entra e transporta os seus elétrons para a cadeia respiratória transportadora e os hidrogênios para o espaço intermembrana, é produzido 6 ATPs. E quando eu tenho as 2 voltas de ciclo de Krebs, né, porque são 2 ácidos pirúvicos, nós vamos ter, então, a formação de 2 ATPs, que já vimos, e os 6 NADs, ó, os 6 NADs, vamos voltar aqui, ó, 6 NADs e 2 FADs. Vamos ver o que acontece com eles? Então,
Os 6 NADs e os 2 FADs, 6 NADs irá produzir 18 ATPs e 2 FADs irão produzir 4 ATPs. Saldo final da respiração, uma produção de 36 moléculas de ATP. Que maravilha, meu povo! Então, é isso que a gente quer. No final da respiração, o que a gente quer é a produção de 36 ATPs. Tá? Claro, gente, que isso é o saldo estimado, dependendo da quantidade de função que a célula está tendo naquele momento, esse saldo real pode cair para 30 a 32 ATPs, tá bom? Então, o que que nós vimos? Nós vimos a glicose, certo? Que vai se transformar em acetil-CoA, vai entrar no ciclo de Krebs, passa pela cadeia respiratória e produz ATP. Beleza. Porém, se nós não nos alimentarmos com muita glicose, nossa célula pode utilizar o ácido graxo dos lipídios que a gente come na alimentação, ou ácidos graxos dos triglicerídeos que estão armazenados no nosso tecido adiposo, ou pode usar os aminoácidos das proteínas da alimentação, e eles também podem ser transformados em acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs para passar pela cadeia respiratória e produzir ATP. Então, note que a molécula que a mitocôndria mais gosta para produzir ATP é a glicose. Não tendo glicose, pode-se utilizar ácido graxo e também aminoácidos. Ok, pessoal? Então, a finalidade da respiração aeróbica é o intuito de a glicose transforma em piruvato, o piruvato entra na matriz, produz acetil-CoA, acetil-CoA passa pelo ciclo de Krebs, do ciclo de Krebs, os NADs e FADs reduzidos, então, liberam seus elétrons e seus hidrogênios pela cadeia transportadora de elétrons para, no final, produzir água na presença do oxigênio e, através da ATP sintase, o hidrogênio volta para a matriz e vai, então, produzir ATP. Beleza? Então, o produto final da respiração aeróbica é a produção de 36 moléculas de ATP. É isso que se quer, tá? CO2 é produto final. Ok, pessoal? Vai ser liberado na corrente sanguínea. Oxigênio entra na célula, entra na mitocôndria, para, junto com os hidrogênios que vieram dos NADs e dos FADs, se transformar em água. Beleza? Então aí, galera, a gente fecha a matéria de respiração aeróbica. Espero que vocês tenham entendido e na nossa próxima aula síncrona a gente tira todas as dúvidas, tá? Tudo de bom, gente. Uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus.